Saudações a todas, a todos. Continuando a nossa meditação do capítulo 6 da Carta aos Romanos, lemos no versículo 17: Graças a Deus, vós outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues, e assim livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Então, graças a Deus. Então, com a graça de Deus, antes escravos do pecado. Depois se tornaram livres do pecado e se tornaram servos da justiça. Porque vocês, por decisão pessoal, se submeteram de coração ao ensinamento, à palavra que lhe foi entregue. Então, lhe foi dito alguma coisa e vocês aceitaram livremente de coração. Há um ato livre também da sua parte. E nesse momento, desse ato livre da sua parte, vocês se tornaram servos da justiça. Então veja, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues, a este ensinamento que foi transmitido a vocês, que vocês se entregaram a ele. Então houve um ensinamento, houve uma palavra que lhes foi dirigida, que vocês aceitaram. Então, fizeram então a sua livre decisão e a sua aceitação de fé, que no fundo é a pessoa de Jesus Cristo, e a partir daí, então, foram justificados. Veja, é muito importante o ato livre. Tudo é graça e não nos gloriamos nas obras que fazemos. Mas não estamos dispensados do ato livre, que no momento em que ele acontece, como decisão profunda da nossa vida, este é o momento da nossa justificação. Aquela criança que foi batizada e que não tem ainda a capacidade de tomar uma decisão. Santo Tomás de Aquino ensina que ela será justificada quando fizer o seu primeiro ato livre. O seu primeiro ato livre vai mostrar a opção fundamental de vida daquela criatura. E que esta opção fundamental de vida seja pelo Espírito que nela está, que foi derramado em seu coração, seja pelo amor e não pelo egoísmo. Seja uma entrega total a Deus para o bem da humanidade inteira. Outrora, emprego uma linguagem humana, diz Paulo, em consideração da vossa fragilidade, como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Ele está se dirigindo aos pagãos, que outrora viveram sem lei, escravos da impureza e da desordem. A impureza nós vimos no primeiro capítulo como o equilíbrio afetivo se desfez. E também aqui ele fala não apenas da impureza, mas da desordem, a desordem social, em que todos os relacionamentos sociais também se desfizeram. Por quê? Porque consideraram Deus alguma coisa que existe que não tem utilidade. Então agora vamos nos colocar a serviço da justiça para a santificação. Então alguém que faz uma opção de vida. Então, esta opção de vida, esta profissão de fé vai ser vista no serviço da justiça para a santificação. Então aí é que se vê a fé que você tem,
a opção de fé que você fez entregando-se totalmente a Jesus Cristo. Quando eres escravos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Eram escravos do pecado e livres em relação à justiça. Não precisavam, não tinham obrigação, curioso o raciocínio, não tinham obrigação para com a justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Que frutos nós colhemos da servidão da injustiça? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e como desfecho a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Termina o capítulo com esta frase, dizendo com clareza que o salário do pecado é a morte. Tá. Se nós já saímos da morte para uma vida nova, mas ainda estamos no corpo mortal, o Apocalipse falará de uma segunda morte, aquela que depois do julgamento final pode ser a definitiva, da qual não há escapatória. Então, que não sejamos levados por falta de uma conversão enquanto estamos no corpo mortal, não sejamos levados à morte definitiva. Então, a morte definitiva seria mostrar pela nossa prática, servindo à injustiça, que a nossa profissão de fé se perdeu, que a nossa profissão de fé não tem mais valor. Então, mostrar na prática. Ao passo que, mostrando na prática que estamos servindo à justiça, tentando esses dois elementos que ele aparece, né? A impureza e a desordem, tentando fazer com que o amor de Deus que está em nós se comunique em canais que estão abertos, canais da sensibilidade e canal da sensibilidade social e canal da afetividade, esses dois canais que nos relacionam com os outros, mostrando que isto está equilibrado. Então nós estamos construindo também a justiça como seres vivos ressuscitados ao sair da água. Enfim, tudo isto pode parecer um pouco complicado e mas na prática nós temos que, em primeiro lugar, colocar a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo na qual nós estamos. E estamos quando dissemos, eu creio nele, e eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pronto, a profissão de fé está feita. Agora, eu vou trabalhar naquilo que é o trabalho dele, para que este mundo seja libertado da força do mal, da força do pecado, que está aí, que continua agindo. Então, eu não vou alimentar a maldade, eu vou alimentar a justiça, com meus atos, com minhas ações. Se acontecer que eu me desviei do caminho, eu devo reavivar sempre de novo a minha profissão de fé e voltar sempre de novo à prática do serviço da justiça. E aquilo que foi errado se corrige. Simplesmente se tenta corrigir. É o que nós vamos chamar de arrependimento, confissão, perdão dos pecados, aquilo que está na nossa esfera do pecado pessoal. Porque Paulo está tratando aqui muito mais do que do pecado pessoal, este pecado que criou uma atmosfera que não se pode respirar na humanidade inteira. Agora é preciso criar uma nova atmosfera na qual você respira, que é a atmosfera da graça.